foi Dom Pedro II quem construiu o Palácio Imperial em Petrópolis, que fica na Serra do Rio de Janeiro. Um lugar assim, bem mais fresquinho, onde a família imperial passava assim, os verões, feriados. Será que tinha feriado naquela época? Gente, olha onde a gente veio parar, Tatuí. É o Museu Imperial. Gente, olha isso. Olha esse teto. Olha cada detalhe daqui. Olha esse lustre. Nossa, devia dar muito trabalho pra acender. Pra acender e pra limpar. Tudo vela na época. Gente, vocês têm que vir conhecer o Museu Imperial. Aqui foi residência da família imperial, né? Dom Pedro I, ele comprou a fazenda, né? Quem construiu, assim, o palácio foi Dom Pedro II. Um dos motivos de Dom Pedro I ter comprado a fazenda aqui para depois Dom Pedro II construir o palácio da família imperial foi o frescor de Petrópolis, que lembrava muito o clima europeu, assim, de Portugal. Em 1847, enquanto as obras aqui para a construção desse palácio aconteciam, colônios germânicos, vindos direto da Alemanha, imigrantes, vieram povoar, né, a cidade de Petrópolis, né, com estímulo na imigração que o país dava na época. E assim, muitos deles trabalharam na construção aqui do museu. Quer dizer, na época não era museu, gente, na época era o Palácio Imperial. Em 1940 se tornou um museu. Que lindo! Petrópolis, a cidade de Pedro. Teresópolis, a cidade de Teresa. O casamento, assim, de Dom Pedro II foi, assim, um pouco inusitado, assim. Ele recebeu, assim, uma proposta da mão dela. Ela fazia parte do reino das Duas Sicílias, né? E aí eles oficializaram o matrimônio, assim, em Nápoles, né? Eles não se conheciam ainda. Aí, chega no dia do desembarque dela no Brasil, Dizem que Dom Pedro II ficou meio decepcionado, assim, né? Ele, na verdade, tem até uma passagem que os historiadores contam, que, assim, ele fez pouco pra esconder a desilusão. Ele deixou, assim, na cara. Pá! Sério? Historiadores contam que essa pintura, né, que a Teresa Cristina enviou para Dom Pedro II no meio da negociação do casamento, é, digamos, um pouquinho diferente da realidade. Dizem que foram necessárias horas e horas para convencer ele a manter o casamento com Teresa. No início da década de 1850, o Brasil gozava de uma estabilidade interna. A nação estava sendo ligada de um ponto ao outro por linhas férreas, linhas telegráficas e navios a vapor. Isso se devia à exportação do café, que no século XIX foi o principal produto da economia brasileira. No século XIX, o café se expandiu por províncias que atravessavam de Rio de Janeiro a São Paulo. Muita mata atlântica original foi destruída para a plantação do café também. Um dos exemplos foi a Floresta da Tijuca, que já na época de Dom João já estava sendo devastada. Mas em 1861, as florestas da Tijuca e das Paineiras foram declaradas por Dom Pedro II como florestas protetoras e teve um início, assim, de desapropriação de chácaras e fazendas com o objetivo de reflorestar tudo e permitir a regeneração natural da vegetação. Ai, gente, a floresta da Tijuca é tão linda e a gente vê construções da época do Império lá. Toma um banho de cachoeira, ai, é só alegria.
O imperador exigia que os funcionários públicos e os políticos trabalhassem 8 horas por dia. E ele fazia uma exigência que eles fossem selecionados de acordo com a moral e com a ética. E para estabelecer assim o exemplo, ele tinha uma vida bem simples, recusava o luxo. Uma vez ele chegou a falar: Também entendo que despesa inútil é furto à nação. Dom Pedro II era o que atualmente a gente chama de trabalhador compulsivo, assim. Ele era muito exigente com ele mesmo. Ele normalmente acordava às 7 da manhã e só ia dormir às 2 da madrugada. Uai! Gente, ele dormia muito pouco. O imperador considerava a educação como de importância nacional e era ele mesmo um exemplo do valor do aprendizado. Dizem que ele comentou: Se não fosse imperador, gostaria de ser professor. Não conheço tarefa mais nobre do que direcionar as jovens mentes e preparar os homens de amanhã. Dom Pedro II fundou a Imperial Academia de Música e Ópera Nacional e também foi quem criou o Colégio Pedro II. Educação em primeiro lugar. Em 1870, ainda poucos brasileiros eram contra a escravidão e menos ainda opunham-se publicamente a ela. Dom Pedro não, Dom Pedro II não, Dom Pedro II não, gente. Dom Pedro II era completamente contra a escravatura e assim, ele achava que a escravidão era uma vergonha nacional, gente. Em 1823, 29% da população ainda era de escravizados. Mas essa porcentagem caiu em 1872. E estávamos caminhando. A abolição da escravatura era um assunto muito delicado no Brasil. Pedro II reinou o Brasil de 1840, o ano do golpe da maioridade, a 1889, ano da proclamação da República. E nesses 49 anos de reinado, muitas coisas importantes aconteceram no Brasil. Tatuí, Oi! me responde uma coisa. Assim, você acha que mudou muita coisa nesses 200 anos desde a independência, assim, do grito de independência do Brasil? O que você, assim, vendo os nossos episódios, você chegou a alguma conclusão? Eu acho que mudou, sim. Eu acho que algumas coisas mudaram. E vocês aí de casa? Vocês acham que teve alguma mudança? Vocês já pararam pra pensar? Vocês acham que teve alguma mudança? Responde pra gente aí. Essa é uma boa pergunta. Não é? Escreve aí nos comentários. Exatamente. E aí, a gente aguarda vocês pro último episódio. Pro último? Mas vai ser legal, vai ser legal. Vai ser ótimo. Mas tá acabando. Mas ainda tem um. Até o próximo episódio de Um Giro pelo Bicentenário. Quase que eu girei, eu fiquei com medo de te acertar. Tchau! Com a família toda. Acho que né? Não é? Ela tá falando que então né? Porque a gente tem que seguir o que eles falam. Gente, hoje tá quente até aqui em Petrópolis. Que loucura. Mudanças climáticas, fim do mundo. Isso de nervoso. Teresópolis, a cidade de Teresa. Nilópolis, a cidade de Nilo. Grotowski.